A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos conversar com o cantor e compositor cearense, radicado em São Paulo, Zé Guilherme. Ele está lançando o Zé, seu primeiro EP depois de 4 discos e 5 singles. O novo trabalho é formado por 6 composições autorais de estilos variados, do pop ao maracatu, passando pelo samba e o shot, o que bem representa a sua trajetória. Uma salada de Zé, como costuma brincar o artista, falando da mescla de diversos caminhos musicais. Um papo sobre o processo criativo durante a pandemia, entre outros assuntos. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, e hoje a gente está recebendo com muito prazer Zé Guilherme, cantor, compositor querido, que já é da casa aqui da Rádio Brasil Atual, já participou de todos os programas aqui da casa, né? E agora está lançando um EP novo chamado Zé, é o novo EP do Zé Guilherme. Bem-vindo, Zé Guilherme, mas antes de você começar a falar desse novo projeto e das coisas que você está fazendo, né? E o planejamento do ano que vem já, né? Que a gente já está fazendo esse planejamento. Eu queria que você fizesse um relato, uma reflexão com a gente aqui sobre esse momento que ainda estamos passando, estamos aí na transição, se tudo der certo, né? Voltar, não digo que é a normalidade, porque nada será como antes, como diria aquela música, né? Mas queria que você fizesse uma reflexão desde março do ano passado, tudo parou, a pandemia chegou, impactou muito os músicos, não só os músicos, toda a comunidade artística, né? O povo todo, nós todos, as rádios, enfim, um impacto muito grande, e a gente teve que se virar. Primeiro, preocupados com a saúde, né, a nossa e dos familiares, depois, como é que a gente vai fazer para trabalhar, como é que a gente vai se virar, né? Enfim. Então, eu queria que você fizesse uma reflexão desse tempo, como é que foi para você do lado profissional, está sendo, né? Você está em plena atividade, está lançando trabalho, produziu o ano passado, também não parou, mas também do lado pessoal, né? Como é que você teve que se virar com tudo isso? Então, eu queria o seu relato antes da gente começar a falar do EP Zé. Bem-vindo mais uma vez, Zé Guilherme. Obrigado, é um prazer enorme sempre falar com você e com o pessoal da Rádio Brasil Atual, que estão sempre me convidando, sempre prestigiando aí o meu trabalho, e eu fico muito contente de estar mais uma vez conversando com você, que já é um velho amigo. Obrigado. Bom, esse período de quarentena de março para cá, e aí agora a gente pode falar um pouco mais de ainda distanciamento social, isolamento relativo, mas ainda continuamos precisando ter todos os cuidados necessários com a nossa saúde e a dos outros, né? Porque é uma questão coletiva, claro, não é uma questão individual. Eu acho que foi um período de reinvenção. Todos nós tivemos que nos reinventar para não ficarmos parados. Primeiro, por uma necessidade de arejar a cabeça com essa história de isolamento, de quarentena, de ficar trancado em casa, de não poder sair, de não poder fazer as atividades regulares do dia a dia e principalmente as atividades artísticas, né, que é o que nos move. Foi e ainda está sendo um período bastante difícil para todos nós que trabalhamos com arte, com cultura, não querendo dizer que não tenha sido também para os demais. Eu acho que foi um período crítico para todo e qualquer cidadão no mundo, né, que teve que dar conta dessa dificuldade. E dentro desse processo de reinvenção, eu também, naturalmente, precisei me reinventar, até porque não tinha uma estrutura em casa para produzir as minhas coisas, né? Eu até então sempre ia para estúdio, fazia as coisas fora. E aí tive que me reinventar com equipamentos aqui, organizar as coisas para produzir. Tá com um microfone bonito aí, Zé. Pois é. Esse é o microfone que eu, inclusive, costumo usar em show. Esse eu já tinha, né? Já estava em casa, mas tive que me equipar, Claro. cuidar de alguns equipamentos para poder conseguir produzir. Inclusive, esse EP do qual a gente vai falar foi praticamente totalmente produzido em casa, com raríssimas exceções, em alguns momentos que eu tive que ir ao estúdio, mas muito raros. Então, essa reinvenção ela vem desde do apoio tecnológico até a forma de lidar com isso, né? Eu, desde 14 de março de 2020, eu entrei no processo de quarentena, isolamento.
em casa sozinho, e aí vem aquela onda de você arrumar uma coisa ali, arrumar uma coisa acolá, e você lê, e você vê TV, e você vê Netflix, e você vê não sei o quê, e você faz 500 mil coisas para ocupar o tempo, um tempo que você dispôs dele completamente, né, sem reserva. E dentro desse contexto eu comecei a mexer muito nas minhas coisas de trabalho. Eu gosto muito de escrever, então eu tenho muitos escritos guardados. Comecei a ver algumas coisas de outros colegas e fui me inspirando um pouco para fazer com que a cabeça trabalhasse e a gente não entrasse num processo de melancolia, de angústia, de depressão, de tristeza, né? Porque ficar isolado não é uma coisa fácil para qualquer um lidar. Não é qualquer um que lida bem com isso e não é fácil de lidar com isso. Então, por sorte, nós tivemos aí um fator que facilita, que é a tecnologia, né? Que foi nos permitindo fazer esses trabalhos todos de casa. Tanto os artistas aí produziram trabalhos novos de casa, a gente foi reinventando caminhos, fazendo live shows, enfim. Eu, durante o período da quarentena, criei também uma live semanal que eu fazia toda terça-feira à noite, chamava Entre Meios, em que eu convidava colegas, parceiros das mais variadas áreas artísticas para um bate-papo, para falar da carreira de cada um, para cantar um pouco, enfim. Fui reinventando coisas aí para poder dar conta desse processo de isolamento, né? Que é uma coisa que ainda a gente está saindo aos poucos, mas ainda não saiu. Mas você era daqueles que apostavam, isso aí vai durar uns 2, 3 meses, ou você não era mais cauteloso? Aí vamos ver como é que é esse negócio aí. Porque tem gente que fala assim, não, isso vai ser 2 meses. Então o cara até se programou, vou ficar aqui em casa 2, 3 meses, depois eu volto na normalidade. Não rolou isso, né? Ao contrário. Foi duro. Está sendo, né? Eu fui dessa turma também, quando começou o isolamento, até porque as autoridades nos diziam que seria um período curto aí de quarentena, de isolamento. No primeiro momento era uma previsão de 45 dias a 60 dias, e aí foi se esticando para 90, para 6 meses, para 1 ano. Eu também, no primeiro momento, acreditei um pouco que poderia ser algo que fosse superado com mais facilidade, com mais rapidez. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu, né? Estamos aí há mais de 1 ano, quase 2, nesse processo. Pois é, nós entrevistamos no começo alguns especialistas, né? E aí um deles falou, não sei dizer exatamente quem é que falou, mas um deles que a gente entrevistou aqui na rádio, no jornalismo, ele falou, olha, isso aí vai durar, eu acho que até 2 anos. Todo mundo fala assim, não, esse cara tá exagerando, não é bem assim, e papapá. O cara acertou na mosca, né? Impressionante. Acertou na mosca. Olha só. A gente não imaginava, eu acho que a coisa fosse... Num primeiro momento, não nos demos conta de que a coisa era tão grave, apesar de estar vindo as notícias todas lá do outro lado, da Europa, do Oriente, da China, Estados Unidos. O brasileiro sempre tem aquela perspectiva otimista de que aqui as coisas vão acontecer mais suaves porque o Deus é brasileiro, aquele velho chavão, né? E aí depois, quando a coisa chegou, agora foi um problema, afetou todo mundo, você falou, os músicos tiveram, e você, como eu, nós somos privilegiados, porque a gente pôde ficar isolado em casa, pudemos trabalhar, nos reinventamos, como você falou, a rádio aqui começou a transmitir daqui, da minha casa, né? Os programas e tal. E quem não pôde, né? Aí a gente ficou mais ainda deprimido, porque vê gente que teve que ir à luta, pegar o transporte público, continuar nas atividades, correndo risco, né? Como todo mundo. Exatamente. E aconteceu. Isso foi dramático, né? E aí a gente ficou mais ainda preocupados, né? Todos nós, com a diferença, né? A questão social do Brasil, exatamente, que é seríssima, essas pessoas. correndo A desigualdade. risco, trabalhadores que precisavam, não tinham como, né, ficar isolados, correndo risco por nós, né? Pois e sem um grau de suporte e proteção adequado, né? Infelizmente tivemos aí todo um imbróglio, uma confusão, um desencontro de informações e de qualificação das nossas autoridades
superiores aí para dar conta disso de uma forma a proteger, inclusive, essas pessoas. Foi tudo na autoproteção, né? As pessoas Pois tinham que é. trabalhar e elas se cuidavam, tratavam de se Não, e sem cuidar porque não testagem, existia. né, Zé? Se for Exatamente. detalhar aí, a pessoa não tinha testagem, que, sabe? Ia, às vezes o cara já estava contaminado e estava trabalhando, é claro, contaminou os outros. Exatamente. Foi uma coisa dramática. Agora a gente está entendendo, né, que a coisa está passando, né? A gente está entendendo e ainda estamos cautelosos, né? E muitos deles, as pessoas não estão marcando mais. Não marcaram nenhum show nesse tempo todo e estão marcando agora com muito cuidado algum show nesse fim de ano, para o ano que vem e tal. Aí já é uma outra coisa. Depois eu quero saber se você vai fazer lançamentos do Zé, né, do EP, ao vivo, né? Você tem essa ideia e tal. E muita gente também partiu para lives, como você falou. Você fez Exatamente. algumas, né? E É, também fale, eu por fiz uma favor. live, na verdade, com o repertório do meu disco do Orlando Silva, né? No Abre a Janela Zé Guilherme Canta Orlando Silva, que eu lancei em 2015. E em setembro de 2020, eu fiz uma live. Vinha fazendo outras pequenas lives. Eu fiz algumas lives para espaços específicos, por exemplo, Cabaré da Cecília, que eles continuaram fazendo algumas lives. Então, eu fiz uma live show, algumas, 2 ou 3 para o Cabaré da Cecília. Fiz aqui de casa algumas outras pequenas apresentações. Fiz uma live minha mesmo via Instagram, com repertório meu. Participei de algumas lives de colegas e tinha toda semana essa live que eu fazia nas terças-feiras, que chamava Entre Meios, como eu falei antes, que eram com convidados, né, da área musical, um pouco para me manter ligado com as pessoas, me manter comunicando, saber como é que elas estavam lidando com isso, Claro. ver o que cada um estava, como é que as pessoas estavam produzindo, o que estava se fazendo, um pouco para deixar transparecer que, apesar de toda a complicação, a gente estava tentando superar isso de alguma forma, achando caminhos. E em determinado momento eu mudei um pouco o foco da live e passei a chamar pessoas pouco conhecidas, artistas que não têm muito acesso à mídia ou que não estavam ainda tão adaptados à situação, para conversar, para mostrar o trabalho, uma moçada nova. Eu sou muito curioso, gosto muito de ver gente nova, os trabalhos novos, o que está acontecendo. E foi bem bacana porque foi uma forma de me sentir presente no universo, né? Quer dizer, eu estou aí trocando figurinhas com os meus colegas, e aí participavam escritores, poetas, Legal. produtor, músico, artista, compositor, ator. Eu fiz uma salada de frutas aí com todas as áreas de atuação do meio artístico com as quais eu dialogo, e foi bem bacana. E a gente estava Nós, sempre de certa discutindo, forma, né? nós fizemos isso também aqui no Colibri na Quarentena, e trazendo, claro, os artistas novos, que isso você sabe que é a nossa marca, né, da rádio, mas também ouvindo todas as outras áreas. Eu entrevistei muitos produtores, né, que estavam preocupadíssimos e ainda estão, né, agora estão retornando às atividades, artistas de teatro, de cinema, né, de todas as artes que a gente pôde falar, e cada um manifestando a preocupação, né, por um momento de produção, né, cultural. Sem E dúvida. aí a gente tentou também fazer um panorama, né, desse momento, que era importante mesmo. E até para conversar com as pessoas, como é que você está reagindo, né? Tudo isso era importante para a gente sentir como cada um estava encarando, né, esse momento de dificuldade, né? Foi interessante, e cada um, por exemplo, teve até espetáculos de teatro, né? Nós Isso. entrevistamos o Celso Frateschi, aí eu não esqueço nunca a frase dele, que ele falou assim: nós estamos aqui inventando uma coisa live aqui remotamente, mas vou te avisando que isso não é teatro. Ele falou, né? Não, não se iluda, isso aqui não é teatro, é muito longe de ser. A gente está inventando uma coisa, uma ideia, uma forma, né? E teve também aquela loucura das lives, muita gente fazendo lives de música, mas ao mesmo tempo, no mesmo horário. Mesmo Foi um negócio assim horário. até meio, né, Não, de a internet ansiedade, ficou. não A é? internet ficou sobrecarregada em alguns momentos. Você não Pô, conseguia nem usar o e-mail, porque estava tudo pois é, congestionado, né? tinha amigos nossos assim, eu falei, cara, mas vocês estão botando a live tudo no mesmo horário, pô. Como é que você quer que eu Como é que quero eu. ajudar, quero É, divulgar aqui na rádio, quero divulgar no YouTube e tal. Como é que eu vou fazer se vocês colocam todos os meus? Ah, é verdade e tal. Falei, pô, vocês têm que se organizar um pouco e tal. Mas eu entendo, por conta da ansiedade, né?
as pessoas queriam fazer, e parou um pouco isso também, parou, Deu aí uma... depois, né, deu uma parada, depois, enfim, na área de cinema o pessoal parou tudo, né? Parou, Aí tem os parou que de já fato. estavam com produções, tentaram os streamings, né, para lançar. O pessoal de teatro tentou inventar alguma coisa, né, alguma performance em casa, né? Até o pessoal da dança criou coisas em casa, os músicos se conversando via estúdio para gravar Isso. uma. Foi muita loucura, né? E ainda está sendo. Agora as pessoas já podem fazer alguns espetáculos nos protocolos, né? Mas eu acho que vai ficar uma coisa híbrida. Você não acha que essa experiência que nós estamos passando vai tornar os eventos musicais híbridos também? Quer dizer, vai ter um É, show do Zé fazendo o EP Zé ao vivo com um público, né, na medida do possível, dos protocolos, transmitido pela internet também. Você acha que esse formato vai rolar mesmo ou não? eu acho que é uma reinvenção que, inclusive, acho que vai perdurar, até porque a gente acabou encontrando alguns caminhos que deram bom resultado, né? Essa coisa de fazer, a possibilidade de vir a fazer eventos híbridos que você possa transmitir ao mesmo tempo que tenha um público reduzido. Eu acho que isso é um novo formato que eu tenho assim, a impressão forte de que isso vai se manter e que vai, inclusive, possibilitar artistas que às vezes não têm possibilidade de ocupar grandes espaços, ou até mesmo porque, por mais que as coisas estejam abrindo agora, tem uma demanda represada muito grande, né? Eu estou falando isso até porque a gente vem já desde o meu produtor e a gente vem trabalhando desde julho, sabendo que ia lançar o EP, a gente vem trabalhando no sentido de conseguir espaço, conseguir lugares para Uhum. eventualmente fazer o show, levar o show. E realmente está difícil porque é uma demanda muito grande, represada. Então as Verdade. pessoas estão saindo de casa, não tem espaço para todo mundo, não dá para botar todo mundo ao mesmo tempo, então a gente vai ter que ter um pouco de paciência para ir entrando nesses espaços parcimoniosamente, né? Eu Claro. particularmente não tenho ainda nesse momento nenhuma data confirmada. Estamos trabalhando nesse sentido, para o mais breve possível. Mas aí a gente junta com essa coisa de final do ano, né? Daqui a pouco é dezembro, é Natal, é Ano Novo. As coisas ficam também um pouco mais vagarosas, né? E aí acho que 2022 é que talvez a gente consiga realmente começar a voltar com um pouco mais de frequência, um pouco mais de intensidade aos palcos, principalmente artistas menores, né? Menores do ponto de vista de não serem midiáticos, de terem um Uhum. grande público, que possam ocupar um auditório, um teatro do Sesc, uma casa, Espaço das Américas, coisas do tipo, né? Agora, Zé, e as casas, falando nisso que você está citando, acabou de citar dois espaços grandes, né? O Sesc voltou às atividades, e aquelas casas alternativas que você frequentou muitas delas, eu me lembro que você divulgou aqui shows seus em várias casas alternativas que você fazia. Elas continuaram, sobreviveram, você já tem um panorama, já tem uma radiografia da terra arrasada, o que aconteceu, quem sobreviveu, quem não sobreviveu, você tem essas informações já não? Tem alguns espaços que, com muito esforço, muito sacrifício, conseguiram é, dar aquela parada, ficar um pouco no banho-maria, mas que estão retomando. Por exemplo, posso citar um exemplo deles, que é um espaço que a gente está tentando data e tentando uma possibilidade de fazer. O Teatro da Rotina, o Teatro Sim, Comune, o Bona, são exato. espaços menores, alternativos, que conseguiram sobreviver e que estão muito cuidadosamente abrindo as portas e as possibilidades para artistas, esses artistas que já frequentavam essas casas, já faziam Exato. trabalhos lá. Ontem Não mesmo eu tive sobreviver. notícia, Aliás, o Bezão, tá no o Teatro da Rotina, Bezão, que lá você do Teatro da conhece, Rotina, me mandou os informes aí dizendo que estão voltando com estão tudo, tá tudo voltando, certo. Isso é bom, isso é uma tem boa notícia, alguns né? Não é? tem algumas datas já agendadas. Inclusive, ontem eu tive uma notícia, não sei se você lembra, de um espaço que tinha lá em São Francisco Xavier, que chamava Fotosofia. Lembro, eu fui lá, Então, eu fui ver o show lá, claro. Fotosofia, eu fiz shows assim, muitos shows no Fotosofia, subi a serra, Fechou, agora abriu ia de para. novo, é isso? Tinha fechado, abriu, mas com outro nome, com outro dono. É outra administração, Uhum. chama Mauro, eu não lembro o sobrenome, e abriu como Empório João de Barro.
e já está começando a fazer shows. Esse final de semana mesmo, agora, é o meu querido amigo Márcio Werneck vai fazer lá. Até me deu um Legal. toque. Zé, Boa ó, notícia. Você está cheio de boas notícias aí, Zé. então é bacana porque é um lugar. O Fotosofia era um espaço que tinha um público Super. cativo, era um lugar que fica muito gostoso de fazer, era restaurante, bar e Isso. casa de Tinha até show. uma espécie de antiquário, né? Quem foi lá, quem Exatamente. conheceu, como eu e você, frequentou e se apresentou lá, era muito legal, porque o ambiente era muito bonito, um lugar Muito gostoso. acolhedor e, sabe, você podia comer uma comida local ainda Podia e tinha, jantar. podia jantar e ainda tinha um ambiente assim de antiquário, né? Um Isso, clima, não é? exatamente. Eles Exatamente. mantiveram a mesma estrutura física, é o mesmo prédio, a mesma casa, tudo igual, não Legal, mudou que bom. nada. Eu vi por imagens, não vi pessoalmente ainda, mas retomando, eles continuam no esquema de ser um restaurante, chama, se eu não me engano, chama Restaurante e Empório João de Barro. Uhum. Eles continuam com esse esquema de durante o dia funcionam como restaurante para o almoço, empório, vendem alguns produtos, tem aquele palco que eles mantiveram, aquele palco que já existia, e a programação musical Oh, retomando muito aí. legal, muito Acho que legal. brevemente eu vou estar por lá também, Tá bom, novamente Zé, fazendo. muito bom saber e outros espaços, né, de São Paulo, né, que a gente ficou muito preocupado. A gente noticiou aqui fechamento e campanhas para sobrevivência, no caso do Ó do Borogodó, para citar a Casa de Francisco e outros, né, que estavam para fechar e teve campanha de O Bar do ajuda, Alemão, né? Bar O do Bar do Alemão Alemão, que praticamente fechou as portas, mas retomou retomou. Então é com outra legal. administração. Quem sabe, né, nessa mudança toda aí, as coisas vão se recuperando aos poucos, né? E Eu agora acho um que tem um amigo meu me fator. colocou um negócio muito curioso, músico também. Ele falou assim: ó, Colibri, tudo certo, né? As casas podem sobreviver. Muitas fizeram até delivery durante a pandemia, esse tempo todo da pandemia, estão fazendo ainda delivery, né? Mas e os artistas? Os que pararam, os que não tiveram como sobreviver, tiveram que mudar de ramo. Poxa, eu sei de músicos que viraram Uber, né? E Sim, não estou falando de pouca gente, sim. não. Outros Não, que é tiveram bastante. que vender os seus instrumentos para sobreviver, né? O cara tinha violonista, alguns violões, teve que se livrar de alguns instrumentos, ou vendê-los, né? Colocar em rifa para sobreviver. Então, são casos assim. Aí a gente está falando dos lugares, né? Mas eu estou e aí esse amigo meu falou: você precisa prestar atenção também nos músicos, né? Os que sobreviveram. E a turma da graxa, não é, Zé? Você que faz shows aí, a turma que prepara a luz, que faz o som, que organiza os assessores, tal, né? Ficaram sem trabalho, né? Passaram por dificuldades, agora estão tentando se recuperar. Mas eu também eu tô como você, com essas suas notícias, eu estou ficando mais otimista também, que as coisas vão se retomando, vão retomando os lugares, não será igual, né? Vai ser mudado, mas vai ter talvez o formato híbrido, acho que vai vir para de forma definitiva mesmo esse formato, até porque algumas experiências deram certo, né, Zé? De gente Sim. poder você fazer um show e o pessoal tá lá em Portugal te vendo, te ouvindo, Uhum. não é? Só para É. citar, né? Essa coisa da internet está no mundo, né? Sim, sim. A gente teve, eu acho que, como eu disse no início, a gente teve o grande fator aí que foi colaborador, que foi a questão da tecnologia, né? Sim. Internet, as possibilidades de fazer as coisas de casa. A maioria dos músicos que tocam comigo, que já tocaram e que tocam, já tinham uma pequena estrutura doméstica para gravar. Por exemplo, eu gravei o EP, as percussões todas foram gravadas pelo músico em casa. E tem Ah, percussão que de legal. maracatu. E tem percussão de maracatu. Então, quer dizer, algumas pessoas já tinham essa pequena estrutura, ampliaram durante a pandemia. E, naturalmente, foi um tsunami, né? Eu acho que tem muita gente que ficou de fora, teve, como você disse, muita gente teve que vender instrumento, teve que parar, teve que sair, teve que mudar de casa, voltar para casa da família, virar Isso Uber. aconteceu muito também, é E eu verdade. acho que a gente tem que levar em consideração o seguinte: eu acho que foi um momento, pelo menos para mim, e eu espero que tenha sido para muitos dos meus colegas da área artística, que foi um momento que a gente pôde descobrir, se dar conta do quanto o coletivo é mais importante do que o individual. Parar um pouco de olhar para o próprio umbigo, né? E se dar conta de que você não produz o seu trabalho sem a colaboração de uma dezena ou de uma centena de pessoas em Claro. torno. Então, assim, eu acho que
em alguns momentos eu tive no meu percurso algumas queixas com relação a um pouco de falta de solidariedade, de compartilhamento do ambiente, do meio musical. E eu acho que agora na pandemia as pessoas se deram conta do quanto é importante essa parceria, esse compartilhamento, esse socializar as questões, porque juntos a gente é muito mais forte, né? Um empurra o outro, um segura a mão do outro. E eu acho que isso foi um aprendizado que veio desse momento pandêmico aí, dessa pandemia, todo esse processo, e que eu espero que as pessoas mantenham isso, né? Que as pessoas não esqueçam de que o que foi possível fazer nesse processo todo foi possível fazer coletivamente, foi com o auxílio de um, do outro, aqui e acolá. Não foi individual. Nada do que eu fiz ao longo dos quase 24 meses de pandemia, eu fiz sozinho. Por mais que eu estivesse isolado em casa. Nada foi solitário, nada foi sozinho. Então é importante a gente levar em consideração esse aprendizado e mantê-lo, né? Valorizá-lo. Pois é. E a gente aqui destacando também, o que você falou, perfeito, né, Zé? Mas a gente destacava aqui também, por exemplo, um show, né? Eu sempre perguntava assim, um show, por mais simples que seja, ele envolve tantos trabalhadores, né, que as pessoas não têm muito essa noção. Mas não é porque eles não foram informadas, né? Você está vendo o artista lá, chegou lá, o Zé chegou lá 2 minutos antes, chamou o violonista lá e começou a cantar e está tudo certo. Ó, tem um cara da luz, tem um cara que está fazendo a programação, tem um envolvimento de tanta gente, de um grupo tão grande, de um coletivo, de uma cadeia de trabalhadores que as pessoas não tinham noção. Exatamente. E a gente ressaltando isso em todas as áreas, né? Um show simples, qualquer, aí envolve no mínimo 10, 15, 20 pessoas, se o show é um pouquinho maior, muito mais gente, entendeu? Então não é só o artista que está lá, né? Que está envolvido no trabalho, é todo um monte de gente, né? Isso sem falar nas outras artes, no cinema, né? O sujeito acha que o cinema também tem tanta gente envolvida, tanto trabalhador, no teatro, Zé, né? Que você conhece bem também, né? Quantas pessoas estão envolvidas ali? Tem mesmo que seja um monólogo, mas só está o ator lá, olha, tem um cara da luz, o contra-regra, tem um monte de gente, né? E as pessoas, eu acho que, não sei se não se dão conta, né? Mas agora estão percebendo, né? Que os artistas têm mostrado isso, que aqui a gente está aqui por conta de muita gente ajudando, né, no trabalho. Fundamental isso que você falou, mesmo, muito legal. Vamos começar a ouvir umas músicas, senão a gente vai ficar meio triste aqui, a gente não pode ficar assim. Temos que pensar já para o ano que vem vai dar tudo certo, vamos voltar, né, aos shows. A gente tem que pensar nessas coisas todas que a gente está falando como um processo de aprendizado. Exato. E de elevação do espírito, no sentido de dizer, olha, passamos por essa dureza toda, estamos aqui, sobrevivemos. Felizmente, coisa que 600 mil brasileiros não conseguiram, nós estamos aqui, conseguimos, estamos vacinados, estamos sobrevivendo, retomando as nossas atividades. Então, acho que não tem momento para tristeza, não. É momento para pensar otimisticamente, apesar de todas as dificuldades, o governo que a gente tem aí, as falcatruas, as rachadinhas e etc e tal, mas a gente tem que estar para cima aí para ir para a luta, para resistir. Isso aí. Não tem outro caminho. A gente está aqui no caso de divulgar, mostrar também que o trabalho do cantor, do compositor, envolve muita gente e essas pessoas todas foram afetadas, né, diretamente, né, que é muita gente em todas as áreas. Foi importante a gente também destacar isso, né, para o consumidor, para o cara que ouve a música, ou que vai ver o show, ou que assiste um filme, ou vai ver uma peça de teatro, enfim, né, importante. Vamos começar ouvindo um remix que você fez o ano passado, né? Do Alumia Remix. Eu quero que você fale um pouquinho para a gente ouvir, começar com essa, que é do ano passado, e depois a gente entra na sequência de cara no EP Zé, que aí você vai contando as músicas para a gente. Fala um pouquinho como é que é, porque o Alumia é um disco que você lançou em 2018, é isso? Exato. Tive inclusive aí com você me deu espaço para divulgar exatamente. O Alumia em 2018. Estivemos aí eu e o Cezinho Oliveira fazendo um barulho. Bom, o Alumia eu lancei em 2018, é um disco que ele tem um significado muito especial para mim, porque é o meu primeiro disco em que eu me mostro em maior proporção como compositor. São 13 canções, e das 13 canções, 8 eu participo como ou letrista, ou melodista, ou as duas coisas. E aí, a música título, Alumia,
ela é uma canção minha, é uma composição minha que eu tinha composto na década de 80. Eu sempre fui muito tímido de mostrar meu trabalho como compositor. Eu sempre tive uma vertente mais intensa como intérprete, pegar o trabalho dos outros, fazer minhas releituras, etc. Tal. Algumas coisas inéditas que eu gravei de alguns parceiros. Mas o meu trabalho eu sempre fui muito tímido. Eu gosto muito de escrever, eu tenho muita coisa escrita. Dessas coisas escritas, muitas delas são possíveis de se tornarem canção e foram se tornando. E o Alumia é um coquinho. Quando compus, eu compus pensando em coco. Lá na década de 80, eu morava em Recife ainda, me veio essa canção, essa letra. Na verdade, a letra já existia, eu comecei a brincar com ela. Só para lembrar, para quem não sabe, que você não é pernambucano, você é cearense, não é isso? Eu sou cearense, morei 8 anos em Pernambuco, em Recife. Bom, aí ficou guardada. Quando eu fui fazer o Alumia, eu resolvi botar ela para fora e dei o título ao álbum Alumia. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande de saber como é que rolava um trabalho meu, alguma canção minha, de algum disco, remixada numa pegada mais clubber, numa pegada mais dançante, mais eletrônica. Eu sempre tive muito essa curiosidade, mas sempre enfrentei uma certa dificuldade com alguns produtores com quem eu trabalhei, no sentido de que não era a praia deles, e também eles achavam, não, o teu trabalho é mais MPB, uma coisa mais pra cá, não sei o quê. Mas eu sempre inquieto, nordestino, gosto de ritmo, de bagunça, de barulho. Eu falei, eu vou fazer um remix de Alumia. Primeiro porque a canção é totalmente minha, eu posso fazer com ela o que eu bem quiser entender, claro. Não vai ter nenhum autor, ninguém reclamando que não ficou legal. Se ficar ruim é minha, eu assumo a responsabilidade. E aí me surgiu a ideia, porque eu sou muito amigo do Daniel Peixoto, que é um artista cearense, que mora aqui em São Paulo, e ele trabalha numa praia mais eletrônica, e eu comentei com ele, pedia, Daniel, me sugere aí nome de DJs que você conhece, que são bacanas. Aí ele falou, Zé, tem um que você conhece, que você deve gostar muito, que é o Valdo Squash, lá do Belém, e que, inclusive, trabalha com a Gabi Amarantos, faz coisas com ela, com a Duda Beat. Eu falei, cara, é mesmo. Aí pedi para o meu produtor entrar em contato com ele entrou em contato, o meu produtor executivo entrou em contato, ele topou na hora, pediu para eu mandar a música para ele ouvir, ele topou, aí pediu as tracks, né, todas que tinham sido gravadas, para ver o que ele aproveitava ou não, e fez toda a base eletrônica foi criada por ele. O arranjo original da canção, ele já tinha um certo sotaque de coco misturado com uma pitada de carimbó. O Cezinho Oliveira, que tinha feito o arranjo, já tinha feito esse link aí. E aí, quando o Valdo ouviu, falou, bicho, eu vou puxar isso mais pro carimbó, vou botar umas coisas de ritmo paraense aqui, vou dar... E aí ele deu essa pitada, esse tempero que leva um pouco para a sonoridade lá do Pará. E ficou muito bacana. A gente lançou nas plataformas de streaming em 20 de março. Olha que coincidência. 20 de março de 2020. Aí estava previsto fazer um videoclipe, estava previsto fazer show, estava previsto fazer um monte de coisa, não deu para fazer nada. A produção do videoclipe estava toda levantada, estava toda prontinha, com locação definida, com datas, etc. Botamos no banho-maria achando que daqui a 3 meses a gente faz isso, daqui a 6 meses a gente faz isso, e não fez nunca. Aí passou o time, não fizemos o videoclipe, ficou só o lançamento do remix Alumia, que eu gosto muito, ele ficou intermediário, nem é aquela coisa de balada house, clubber, aquela coisa, mas também não tem a mesma pegada do original, ficou bem bacana, eu gostei muito. Legal, então vamos ouvir agora o Alumia Remix, arranjada pelo Valdo Squash. O Valdo Squash. Tem um som meio carimbó eletrônico, né? Que você falou que tem uma pegada no carimbó. Vamos ouvir então, e que foi lançado o ano passado, ali no comecinho, que a gente já estava, né? Começando a pandemia, sentindo o drama da pandemia. Logo foi o que você lançou. Vamos ouvir então Alumia Remix. Roda! Olho moreno me alumia, o
O teu fogo sereno me incendeia, o teu corpo pequeno me clareia, o teu doce veneno me inebria, o teu olho moreno me alumia, alumia. O teu fogo sereno me incendeia, incendeia. O teu corpo pequeno me clareia, clareia. O teu doce veneno me inebria. Moreno, sereno, pequeno veneno, alumia, incendeia, clareia, inebria. Moreno, sereno, pequeno veneno, alumia, incendeia, clareia, inebria. Oh, oh, oh. Deseja meu doce veneno, te pede, te busca, te quer. Meu olho moreno te procura, meu fogo sereno te lambe, meu corpo pequeno te deseja meu doce veneno, te pede, te busca, te quer. Moreno sereno, pequeno veneno, alumia, incendeia, clareia, inebria. Moreno sereno, pequeno veneno, alumia, incendeia, clareia, inebria. Oh, oh, oh. O teu olho moreno me alumia, alumia. O teu fogo sereno me incendeia, incendeia. O teu corpo pequeno me clareia, clareia. O teu doce veneno me inebria. O teu olho moreno me alumia, moreno. O teu fogo sereno me incendeia, sereno. O teu corpo pequeno me clareia, alumia. O teu doce veneno me inebria. Moreno, sereno, pequeno veneno, alumia, incendeia, clareia, inebria. Moreno, sereno, pequeno veneno, alumia, incendeia, clareia, inebria. Oh, oh, oh. Meu olho moreno te procura, meu fogo sereno te lambe, meu corpo pequeno te deseja meu doce veneno, te pede, te busca, te quer. Meu olho moreno te procura, meu fogo sereno te lambe, meu corpo pequeno te deseja meu doce veneno, te pede, te busca, te quer. Moreno, sereno, pequeno veneno, alumia, incendeia, clareia, inebria. Moreno, sereno, pequeno veneno, alumia, incendeia, clareia, inebria. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Estamos de volta com o Zé Guilherme. Zé Guilherme é cantor, compositor, nasceu no Ceará, onde é mesmo? Juazeiro do Norte, não é isso? Juazeiro do Norte, Que exatamente. beleza. Você tem voltado para lá? Nunca mais voltou para lá ou você vai sempre, vai e Não, volta? olha, eu até 2013 eu ia com muita frequência, porque os meus pais ainda moravam lá, né? A minha mãe faleceu em 2002, mas o meu pai ficou vivo, sozinho, já com certa idade, então eu ia com muita frequência. Eu sou o filho mais velho de 4, Opa. então sou aquele filho que mais tinha mais possibilidades, por uma série de circunstâncias, de dar assistência a ele. Então eu passei a ir com uma frequência maior. Eu ia, em geral, uma vez por ano, passei a ir 2, 3 vezes por ano para vê-lo, para levar para médico, para fazer os cuidados necessários a uma pessoa de idade. E, infelizmente, em 2013, ele faleceu.
teve um quadro de pneumonia que evoluiu, não conseguiu sobreviver. Então, de 2013 para cá, eu não tenho ido. Eu tenho ido muito pouco. Eu tenho apenas um irmão e 3 sobrinhos que moram lá. Os outros irmãos estão todos aqui em São Paulo. A família é muito pequena. Os mais velhos já foram todos para o plano de estrelinha, viraram estrela. E eu tenho um irmão, uma cunhada e 3 sobrinhos que moram lá, que eu falo cotidianamente por WhatsApp, por Facebook, Instagram, mas visitá-los eu tenho ido pouco. A minha ideia era em 2020 passar uma temporadinha lá, até fazendo umas pesquisas, etc. Mas aí com pandemia isso ficou adiado, quem sabe 2022. Mas eu tenho um vínculo muito forte com o Juazeiro. Às vezes eu tenho muita saudade. Imagina, lugar muito lindo. Agora no período da pandemia, de vez em quando vinham umas memórias de infância, de adolescência, dava aquela saudade. Quando eu compus o Meu Querer, que é uma das faixas do EP, que é um shot, me veio uma saudade imensa, porque é um shot, me lembrou das minhas festinhas de adolescência, que eram regadas à música pop, mas também aos shots, chachado, baião, forró, etc. Então foi um momento bem, bem emocionante para mim compor o Meu Querer, porque ela me veio como um shot, e a própria letra fala dessa coisa do querer, do gostar, e aí me deu muita saudade de lá, muita vontade de visitar. Legal. E aí, mas aí só tem um irmão lá e você não tem ido, quem sabe o ano que vem você dá, agora com as coisas mais melhores, né? Imagino. Exatamente. Aí você poder fazer uma visita para lá. Mas para contar a sua história rapidamente, que a gente sempre conta, porque as pessoas estão te vendo aqui, às vezes a primeira vez, né? Curtindo aqui pelo YouTube, pela rádio, a história do Zé. Quando você sai de Juazeiro, e quando é que você assume o trabalho profissional? Como é que você vira um compositor e cantor profissional? Quando é que isso acontece? Eu saí de Juazeiro... Você já tem mais de 20 anos de carreira, né? Por isso que eu estou perguntando. Tem Faz mais. um resumo aí, né? Eu saí de Juazeiro, eu tinha 17 anos de idade. Na verdade, eu saí de lá para ir para Recife, terminar meus estudos do colegial, né? Naquela época chamava científico. Eu fiz o primeiro e segundo científico lá em Juazeiro, no Colégio Salesiano, e fui fazer o terceiro científico em Recife. Só foi possível porque, como eu era um aluno muito bom, eu consegui uma bolsa integral para estudar no Colégio Salesiano de Recife, no Sagrado Coração, e fui para Recife para estudar. Até então, a minha relação com a música, a minha relação com as artes era de consumidor, de ouvinte. Eu sempre gostei muito de música. Em casa, todo mundo adorava música. Minha mãe era apaixonada por Orlando Silva, Dalva de Oliveira, os cantores do rádio. Meu pai era apaixonado por Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Marinês, aquela turma mais de raiz. E eu sempre tive muito envolvimento. E a própria cidade, né? Juazeiro é uma cidade com muita efervescência cultural, e na minha infância era mais ainda. Se hoje tem bastante, imagina quando era criança, era tudo muito mais rústico, muito mais simples, mas eram as manifestações muito mais intensamente populares do que hoje. Hoje tem muito, mas na época era só isso, não tinha a tecnologia não chegava lá, então a gente vivia dessa parte mais de raiz. Fui para Recife estudar, e em Recife eu comecei a me envolver. Eu comecei a me envolver com arte como fotógrafo. Eu tinha uma paixão muito grande por foto, aí eu comprei um equipamento fotográfico, comecei a fotografar paisagens, shows, espetáculos de teatro. Naquela época não tinha essa história de só pode fotografar se a produção autorizar. A gente ia para o teatro com a câmera no pescoço e fotografava. Depois vendia para os artistas as imagens, ou vendia para um jornal, para uma matéria. Então eu comecei a mexer com fotografia. Nesse ambiente da fotografia, eu conheci gente de teatro e da música, e fui me envolvendo com teatro amador, fui fazer aula de dança, comecei a dar umas canjas, o pessoal achava que eu tinha uma voz bonita, comecei a cantar em algumas brincadeiras de grupo, de colegas, de faculdade, e sempre fui um garoto muito introspectivo. Comecei a escrever. Nessa época eu escrevia muito, mas não era com a intenção de ser escritor, era uma coisa assim de divagação, de reflexão, aquela coisa de adolescente, as angústias adolescentes, as angústias juvenis, os amores e desamores, os encontros e desencontros. Eu anotava num guardanapo de papel, numa mesa de bar, tomando uma cerveja. Nunca houve a pretensão de que aquilo fosse música, ou que fosse poema, ou que fosse poesia, ou literatura, nada. E ficavam guardados aqueles guardanapos ali. Eu tenho uma pasta lotada de coisas com essas, desde essa época. Mais adiante, eu comecei a olhar para essas letras, e elas me
me sugeriam alguma coisa melódica. Foi quando surgiu a Lumia, que foi a minha primeira composição. Eu olhei para aquela letra, que era fruto de um enamoramento de final de semana, uma paixão juvenil momentânea. E aí eu peguei aquela letra... Eu gostei da palavra enamoramento, gostei demais. Porque isso é coisa de gente antiga como a gente, né? Hoje em dia você fala flertar, o pessoal fala, o que é flertar? Eu falo às vezes assim, eu sou galanteador. O que é galanteador? Entendeu? Então assim... Mas enamoramento é muito bonito, é poético já, a palavra já tem, né? Remete. Então fruto de um enamoramento, e aí me veio a melodia... Uma coisinha assim meio de coco, ficou guardada. Eu experimentei essa canção no palco quando eu fiz o lançamento do meu disco Recipiente, porque eu cantarolei ela num ensaio, assim, brincando, e o Guilherme Castrup, percussionista, me ouviu cantar e disse, Zé, vamos fazer esse coco, de quem é? Eu falei, esse coco é meu. Ele falou, cara, vamos fazer esse coco no palco, vamos fazer um momento de brincadeira, assim, mais lúdico, só pandeiro e voz, aí eu faço a levada de coco e você canta. Então foi a primeira vez que eu experimentei essa canção. Legal. E tá no Recipiente essa? Não, essa tá agora no Alumia. Tá no Alumia. Tá no Alumia, que é também o Alumia Remix. E aí, em 82, eu estava já curioso com essa coisa da área musical. Eu cantava, o pessoal achava que eu cantava bonitinho, achava que eu tinha talento. Algumas pessoas viam coisas que eu escrevia, achavam que dava para fazer música. E eu tinha vindo passar umas férias em São Paulo, em 81. Eu fiquei um mês aqui em São Paulo de férias e fui assistir quase todos os dias Falso Brilhante de Elis Regina. Quase todas as sessões. Eu vi 2 vezes. Não, eu entrei na fila uma vez. Teatro Bandeirantes, você viu? No Teatro Bandeirantes. Eu entrei na fila uma vez no Teatro Bandeirantes, fiquei horas, entrava e voltava para comprar ingresso para muitos dias. Eu comprei, olha, no mínimo 10 vezes eu vi o show. E aí eu vi outras coisas, eu vi Lida Paulistana, Rigo Barnabé, Cida Moreira, aquele povo todo naquela ebulição da vanguarda paulista. E aí eu voltei para Recife e fiquei naquela curiosidade, eu quero morar em São Paulo, eu quero investigar um pouco, quero investir, quero pesquisar. E eu trabalhava no órgão público e cavei uma transferência para São Paulo. Tinha uma necessidade de um grupo de trabalho aqui em São Paulo, eu me candidatei. E que era o órgão público? Desculpe a pergunta. Banco Central do Brasil. Banco Central. Eu fiz concurso do Banco Central em 1976 e lá trabalhei durante 38 anos em paralelo ao trabalho artístico. Eu me aposentei em 2014, início de 2014. Mas sempre levei as duas coisas em paralelo. Nunca tive problema nem com o órgão, nem com a música, de lidar com as duas coisas. Uhum. E aí consegui vir para São Paulo, e aqui eu comecei a me inserir no meio artístico, vendo muitos shows. Eu sou muito curioso, eu sou muito de pesquisar antes, eu sou muito de sedimentar o pavimento, o terreno, eu sou muito de experimentar antes de botar a cara na rua. E passei alguns anos fazendo esse processo de estudando, fazendo aula de canto. A minha primeira professora de canto aqui em São Paulo foi a Nausete. Depois eu fui para uma outra professora que ela me indicou. E fui fazendo esse percurso aí, fui entrando pela borda, como diz lá no Nordeste, comi o mingau pela borda. Que é o melhor. Para ir chegando, comecei na Aos noite, poucos. Cantava na noite, dava uma canja aqui, uma canja ali, até chegar a começar a fazer shows mais, digamos assim, do ponto de vista mais estruturados, com música, com arranjo, com repertório escolhido, etc. Tal, que isso aconteceu a partir de 86, 87. Estava sempre ali dando uma canja. Naquela época se fazia muito isso, né? A gente experimentava muito, fazia muito showzinho aqui, um pocket show ali, acolá, antes de pensar em fazer disco, porque era muito difícil fazer disco. Era caro, difícil, etc. Em 98, depois de um longo estágio, eu conheci Suame Júnior, que eu já conhecia, mas me aproximei dele em função de uma gravação de um demo que eu fui fazer. Eu fui fazer uma demo assim, que era um horror. Hoje eu ouço e falo, nossa, mãe do céu, o que é isso? E o Suame participou, gravou. Quer dizer, eu falo que é um horror, mas também não é tão horroroso assim, é porque eu sou muito, muito rigoroso comigo mesmo. Mas era um trabalho ainda sem personalidade, digamos assim. O Suame foi tocar comigo
né, gravar. E aí, no final da gravação, o Suami olhou para mim e disse assim, cara, é isso que você quer fazer? Porque eu acho que você pode fazer muito mais. Eu falei, mas como assim? Ele falou, vamos conversar. E aí marcamos umas reuniões e ficamos conversando, trocando ideia, falando sobre repertório, falando sobre gente nova. Tem um cara aí que tá aqui em São Paulo há pouco tempo, chama Zé Cabaleiro, compõe bacana. Tem um outro menino lá da Paraíba, o Chico César, que é tudo gente nova que estava chegando por aqui. Careca, Carlos Careca, você conhece? Maurício Pereira. Ele foi me aproximando desse pessoal. A gente resolveu montar um repertório com arranjo de produção musical dele e eu comecei a fazer uma turnê de shows com esse repertório. Chamava Clandestino, esse show, que era uma música de Chico César que dava título ao show. E eu comecei a experimentar com uma banda enorme. Foi a primeira vez que fui para um palco com uma banda tão grande. E aí o resultado foi bacana. A gente foi aperfeiçoando isso. E em 2000 eu entrei no estúdio para gravar. Então, se a gente for pensar em termos de carreira discográfica, a minha carreira discográfica começa em 2000 com Recipiente. Mas a estrada ela já vinha de antes, desde 82 que eu estou nesse percurso. E mais precisamente, a partir do começo de 90, dos anos 90, eu enveredei mais, digamos, mais profissionalmente, com aquela história de carteirinha da ordem dos músicos. Levou mais a sério o negócio, começou a levar mais a sério. Na verdade, já levava a sério, mas acho que eu tive coragem de atitude de se expor, né? Legal. Eu falei, tá na hora de ir para a vitrine, deixa o pessoal jogar ovo podre, tomate, o que for, mas eu preciso... Mas não rolou nada disso. Não, eu preciso experimentar para saber qual é o resultado do que eu estou fazendo, como é que chega para as pessoas. E aí estou aí até hoje. Então, 2000 foi o Recipiente, depois você lançou qual? 2006, o Tempo ao Tempo. Na Lua Music, né? Do lado do Thomas Roth, né? Para lembrar. Os 2 primeiros foram lançados pela Lua. A produção foi minha, eu tinha produzido os discos, estava procurando um selo, e a Lua se interessou pelo Recipiente. E posteriormente, quando eu produzi o segundo, mostrei para a Lua, eles também se interessaram em fazer o lançamento. O terceiro veio só em 2015, que é o projeto de homenagem ao centenário de Orlando Silva. Abre a Janela, Zé Guilherme canta Orlando Silva, que eu reli. Fiz uma releitura de 18 canções do repertório do Orlando, por ocasião do centenário de nascimento dele, que se deu em outubro de 2015. O disco saiu em setembro, um mês antes setembro de 2015, um mês antes da efeméride, e em comemoração a esse processo. As pessoas me perguntam por que 2000, depois 2006, 2015. Aí eu falo por falta de grana, por falta de recurso, por falta de gravadora. Uma coisa muito simples de explicar, exatamente, né? Não era por falta de interesse. Por mim, eu tinha gravado um disco cada ano. Mas você continuou se apresentando, mesmo ainda no Banco Central, se apresentantando. Aí você já encarou a coisa mais firme, né? Fazia shows, fazia turnês, viajava, conseguia faltas abonadas no trabalho quando precisava viajar. Eu sempre fui um funcionário público muito responsável, extremamente responsável, até porque eu passei num concurso público e eu entendo que ganhar dinheiro público, receber dinheiro dos cofres públicos é uma responsabilidade muito grande. Então eu cumpria com as minhas obrigações como servidor público federal, com maestria, com dedicação, com zelo, com cuidado. Tanto é que fiz uma carreira brilhante dentro do órgão, apesar de não ser a minha praia principal, não era, vamos dizer assim, a minha ideia de projeto de vida, mas fiz bem feito, me aposentei bonitinho, bacana, recebo minha aposentadoria com orgulho e com tranquilidade de que ela é merecida. Trabalhou, né? Trabalhou para isso, né? Muito, muito, muito. Até porque o órgão é um dos órgãos mais rigorosos do ponto de vista sem dúvida. De seleção de pessoal, de controle de frequência, de trabalho, de produção, enfim. Aí teve só para lembrar, o Alumia foi 2018, né? 2018, também 3 anos depois do 2015, do Abre a Janela. 2018 eu estava trabalhando, a turnê, fiz o lançamento no Sesc Belenzinho, e aí fiz Blue Note, fiz Sesc Pompeia, estava trabalhando com isso, ainda tinha perspectiva de fazer mais trabalho com o Alumia, mas aí em 2020 veio a pandemia, a gente deu aquela parada. Eu ainda estava. E agora chegou finalmente ao Zé, o EP Zé. Ao Zé. Então vamos ouvir 2 canções, Ao Vento e Meu Querer. Meu Querer você já deu a dica, é uma inspiração, né, que te traz
a sua Juazeiro do Norte bem no coração, né? Porque você já explicou. Mas eu quero que você fale um pouquinho dessas duas canções que a gente vai ouvir na sequência agora. Vamos começar a passear pelo disco para as pessoas ouvirem esse seu trabalho mais recente. Ao Vento e Meu Querer. Fale um pouquinho. Meu Querer, como eu disse, ela é uma letra que é fruto de uma inspiração de um enamoramento juvenil e que durante a pandemia, em função dessa coisa do isolamento e da saudade da terra natal, da saudade dos lugares, ela fluiu assim, a melodia me veio como um shot dançante, gostoso, e ela tá aí. Ela é uma letra minha, melodia minha, e ela é uma canção que eu tenho muito orgulho de ter feito, porque ela se impôs naturalmente como um retorno às origens, à terra natal, né? Legal. Na sequência... Mas o Ao Vento você não falou do Ao Vento, falou do Meu Querer. Não, eu vou falar, porque na sequência, por coincidentemente, eu estava aqui numa noite de junho, muito isolado, muito frio, sentado ali tentando produzir alguma coisa, e eu recebi por WhatsApp uma mensagem de um amigo, que hoje é meu amigo, na época eu mal conhecia só de redes sociais, me mandando uma letra, um poema, uma letra que ele tinha escrito, com uma pequena sugestão já de melodia, e me perguntando se eu não queria terminar de fazer, se eu não queria fazer a melodia dessa canção. Aí eu respondi para ele, olha, cara, eu não sou um melodista assim de primeira, eu faço melodias muito mais intuitivamente quando surge alguma ideia do que encomendada. Mas eu vou ouvir, vou ler tua letra e vou ver. Esse colega chama Edson Penha. E aí eu ouvi o esboço que ele me mandou, ouvi a letra, eu falei, olha, é uma letra um tanto quanto densa. E eu não sou muito dado às densidades, eu gosto das coisas mais leves. Mesmo que seja falando de amor, de rompimento, etc. Eu falo disso de uma forma mais leve, como assim, foi uma experiência, rompeu, não deu certo, mas eu estou enriquecido com ela. Aí eu mandei de volta para ele e falei, olha, eu vou deixar essa sugestão de melodia que você me mandou, vou deixar de lado, pode ser, e vou criar uma melodia de acordo com o que eu sinto com a letra. E aí foi isso que eu fiz, eu criei a melodia, mandei para ele, ele ouviu e falou, pô, cara, ficou bom demais, muito melhor do que a ideia que eu tinha tido, tá boa demais, segue em frente. E aí eu fiz alguns aperfeiçoamentos e, coincidentemente, não sei se porque o clima estava nessa vibe, ela veio também como um shot, mas aí um shot mais malemolente, um shot mais romântico. Então, Meu Querer é um shot bem dançante e o Ao Vento é um shot mais delicado, mais romântico. E você quer que a gente ponha em que ordem você prefere? Você manda. Pode pôr Meu Querer e Ao Vento nessa sequência, começando com Meu Querer. Meu Querer, depois Ao Vento. É isso? A sequência tá boa. Você que manda. Então é a minha primeira parceria com o Edson Penha, e mais uma curiosidade que é assim, a maioria dos parceiros que estão comigo nesse EP, eu não conheço pessoalmente. Que curioso, né? São parceiros que surgiram virtualmente. Virtualmente, parceiros virtuais, mas que você vai conhecer, claro, pessoalmente agora. Com exceção de 2 deles que já eram conhecidos, mas os outros são parceiros virtuais. Legal. Então vamos começar com a seu pedido Meu Querer, mas na ordem do EP é assim mesmo ou nós estamos mudando? Na ordem do EP é Marcas, Meu Querer, Ao Vento, Esperar, O Desejo de Voar e Vento Criança. Mas vamos tocar todas essas músicas, mas você manda na ordem. Vamos começar, que você está ligando uma coisa com a outra, por isso que eu acho mais legal. Então começa com Meu Querer e vamos ao Vento, certo? Isso. Roda! Lere 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 lere. Sinto muito te dizer, mas só aumenta o meu querer. Sinto muito te dizer, mas só aumenta o meu querer. Sinto muito te dizer, mas só aumenta o meu querer. Sinto muito te dizer, mas só aumenta o meu querer. Te querer é como fogo, queima e aquece o coração. Tu és o presente que o universo tinha guardado pra mim. Sinto muito te dizer, mas só aumenta o meu querer. Sinto muito te dizer, mas só aumenta o meu querer.
Me deixa segurar a tua mão. Quero olhar o entardecer todos os dias de mãos dadas com você. Me deixa segurar a tua mão. Quero olhar o entardecer todos os dias de mãos dadas com você. Mas só aumenta o meu querer. Sinto muito te dizer, mas só aumenta o meu querer. Tem um lugar quentinho te esperando no meu coração. Estamos te esperando pra te dar amor de montão. Estamos te esperando pra te dar amor de montão. Estamos te esperando pra te dar amor de montão. Sinto muito te dizer, mas só aumenta o meu querer. Sinto muito te dizer, mas só aumenta o meu querer. Lere, 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 lere. Minhas lágrimas me deixaram por um momento, partiram caladas ao vento, sem sequer me consultar, sem sequer deixar qualquer palavra de adeus. Minhas lágrimas agora flutuam à deriva, possuem uma só narrativa de encontrar qualquer lugar teu rosto doce, amor meu. Aqui tudo ainda é seu, difícil encontrar o que é meu. Aqui tudo ainda é seu, difícil encontrar o que é meu. Noite e dia, dia e noite, no açoite, nas correntes, alma minha descontente, que só sabe procurar. Dia e noite, noite e dia, em fadiga, em disfasia, alma minha tão doente, tem na cura o teu voltar. O vento que sopra parece gostar de minhas lágrimas, pro mar carregar. O vento que sopra parece gostar de lágrimas minhas, pro mar carregar. Aqui tudo ainda é seu, difícil encontrar o que é meu. Aqui tudo ainda é seu, difícil encontrar o que é meu.
que tudo ainda é seu. Difícil encontrar o que é meu. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Zé Guilherme. Zé Guilherme, cantor, compositor, já lançou 4 álbuns, né? E lançou singles o ano passado e agora está lançando o EP chamado Zé. Finalmente, né? Porque você pôs o nome. Normalmente o cara no primeiro disco põe o nome dele, né? Você não pôs, né? Ou estou enganado? Não pôs. Agora você pôs, Zé. O segundo, Tempo ao Tempo, o terceiro, Abre a Janela, e o quarto, Alumia, e o EP Zé. Pronto, agora o EP Zé você pôs, para não restar a menor dúvida, certo? E aí você comenta também, você tem falado isso, que você mistura as coisas, né? Da poesia e tal, e tem shot, tem pop, tem maracatu, tem samba, tudo isso. É mais a sua cara esse momento, esse disco tem mais um momento seu, né, do seu som plural, dessa sonoridade mais ampla que você gosta tanto, que mistura tudo, é isso mesmo? Não? É total. Tanto é que por isso que eu escolhi o nome dele ser Zé, porque ele me representa. Ele é, digamos assim, ele é um extrato da minha essência, porque ele mistura todas essas... Eu sou muito inquieto, eu acho que se eu tivesse começado minha carreira assim, cantando samba, eu não sei se eu conseguiria me manter sambista a carreira inteira, ou cantando MPB, ou cantando rock. Eu sempre fui muito... A minha formação musical, ela é muito plural. Então eu gosto de tudo que é estilo, de tudo que é coisa que me toca o coração, eu gosto. Então desde o primeiro disco, já no meu primeiro disco, o Swami já sacou isso, e o repertório é um repertório bastante variado, é um repertório que vai do pop, vai de Titãs a Luiz Gonzaga. É aquelas coisas que você falou que você ouvia quando era garoto, o som pop da época, e ouvia o shot, o chachá do Baião, enfim, tudo, né? Então, lá na região de Juazeiro. Tem a ver com a sua história, né? Exatamente. Eu sou muito inquieto, então o EP ele tem essa característica, ele tem pop, ele tem shot, ele tem samba, ele tem maracatu. Porque é um pouco de tudo, por isso que ele me representa por 2 aspectos. Primeiro, porque é um extrato da minha essência, como eu disse há pouco. Extrato da essência. E também porque é um EP em que eu me assumo com muito mais tranquilidade como compositor. Todas as canções são... eu faço parte como compositor, algumas sozinho, letra e melodia minha, outras em parceria. Melodia para a letra de alguém... letra para melodia de alguém, e assim se deu digamos assim, naturalmente surgiu um elemento que é muito parecido comigo, que é a minha característica, essa pluralidade. Além de que a temática das letras, elas afluíram muito ligadas ao momento de pandemia, de isolamento. Claro. Então, aí você falou que você não toca especificamente um instrumento, e como é que sai a melodia? Assim, você vai na cabeça. Existem vários casos na música brasileira de melodias incríveis que o músico criador, o compositor, não tocava nenhum instrumento, mas vinha a melodia na cabeça e tal. Como é que é esse processo? Todo mundo me pergunta isso, e eu sou obrigado também a perguntar a vocês, porque vocês é que sabem, né? E é muito curioso o processo, né? Cada um tem um tipo de processo, e a curiosidade sobre como isso nasce, né? É muito comum as pessoas ficarem querendo saber, né? Curiosas, né? Geralmente as pessoas relacionam muito compor com um instrumento. O meu único instrumento é a voz, e em sendo um instrumento, ele me possibilita encontrar harmonias e melodias com a voz. Então, o meu trabalho, quando eu componho, ele funciona dessa forma. A melodia vem e eu faço ela soar com a voz, cantando. Eu canto, gravo, só a voz, a capela, tá ali todo o desenho melódico do que eu quero, e a partir daí eu encaminho para o arranjador, produtor musical, para fazer um arranjo com algumas dicas de, olha, essa aqui, a levada é mais para o shot, eu queria botar uma coisa mais assim assado, tal tipo de instrumento. Então eu dou esse referencial, mas a melodia ela é toda criada vocalmente, né?
Sim, mas você, qual que é o horário assim? De manhã você acorda, fala, Não tem biriri, horário, parará, não, pororô, não, eu parará, sou vai completo, vindo assim? não, às vezes eu sento aqui no computador, exatamente aqui onde eu estou fazendo entrevista com você, que eu tenho um microfone, uma plaquinha de som, etc e tal, e às vezes eu estou aqui trabalhando com alguma coisa, aí me vem uma ideia, eu gravo um pedacinho, deixo guardado ali, às vezes vem inteira, por exemplo, a melodia do Meu Querer, ela veio inteira. Eu estava aqui sentado, ela começou a fluir. Sinto muito lhe dizer, mas só aumenta o meu querer. De querer é como fogo queima e aquece o coração. Então ela foi vindo, ela veio, ela foi se amarrando. Eu aproveitei aqui a ideia, gravei. Óbvio que depois eu revejo, retoco aqui e ali. Falei, essa nota não está bacana. Aqui pode ter um tom um pouquinho mais malemolento, mais choroso, então precisa de um outro acorde aqui, uma outra nota aqui nesse lugar. Faço esses ajustes, mas eu não tenho esses momentos assim como alguns colegas têm, que eu admiro muito. Veio uma inspiração. Não, Mas você intuitivo. gosta já de encaixar a letra quando você está pensando na música ou não? Em geral, eu já trabalho em cima da letra. Eu já penso na melodia já com a letra na minha mão, na frente. Eu já olho Uhum. para ela e deixo um pouco. Eu outro dia estava até conversando com um colega que é compositor e é especialista em composição e tudo mais, e estava contando isso para ele. Ele falou, Zé, essa tua forma de compor, muitas vezes, ela traz muita mais liberdade para o compositor do que o compositor que parte direto do instrumento. Uhum. Porque ele vai mais para o raciocínio de, olha, esse acorde fica bacana aqui, aquele fica ali. Então, assim, compor com a voz, às vezes, traz um pouco mais de liberdade. Verdade. Então, eu não tenho essa coisa de momento. Gente, a que hora que você compõe? Olha, eu não compõe a qualquer hora, quando a intuição comanda, mas não tenho... E também não tem essa coisa assim, me inspirei. Não, eu olho para a letra, às vezes... Por exemplo, essa letra do Edson Penha, do Ao Vento, quando ele me mandou, eu olhei para a letra e falei, cara, ele está me propondo, me sugerindo uma melodia tão triste. Essa letra não é triste. Essa letra, apesar de falar de um rompimento, ela é uma letra contemplativa, porque ela diz assim, minhas lágrimas me deixaram por um momento, partiram caladas ao vento, sem sequer me consultar, sem sequer deixar qualquer palavra de adeus. Quer dizer, ele está dizendo que as lágrimas foram embora, que ele se livrou dessa tristeza das lágrimas, que elas foram embora sem sequer dizer adeus, sem sequer consultar. Então isso é para celebrar. Claro, não para ficar na fossa, né? Ao contrário. Então eu fui justamente nessa direção. Em vez da direção que ele mandou, eu fui mais para cima. Minhas lágrimas me deixaram por um momento, partiram caladas ao vento. Quer dizer, celebrando que elas foram embora. Vai embora, danada, eu não quero mais chorar. Então, muito bom, é legal saber esse processo. Tem muita gente que tem essa curiosidade e quer saber. Aliás, nessas lives todas, né, que rolaram, além das lives dos shows dos artistas, né, muitos deles começaram a fazer discussão sobre exatamente isso, formas de compor, como é que surge melodias, né, e alguns artistas até abrindo o coração e abrindo também os seus estúdios, né, para mostrar como é que trabalham, né? E eu vi casos muito muito interessantes, né? Por exemplo, o João Bosco mostrando afinações dos violões que ele tem, do jeito dele tocar violão. Isso aí foi uma aula, né? Que talvez se não tivesse esse momento de confinamento, ele não teria tempo para fazer o que ele está fazendo. E falar das músicas, falar do jeito de compor, e a gente que gosta do violão também, né? Entender como é que ele trabalha as harmonias e, mais que isso, como é que ele faz as afinações, né? Porque ele tem cada som de violão dele tem uma afinação particular. Então é um sujeito muito criativo que você não tem noção. E aí agora, e muitos artistas têm, né, feito essas lives não só com música, né? Mas falando da criação, do poema, como você está fazendo nesse momento agora, né? É muito legal. E tem algumas particularidades. Tem uma coisa muito interessante que eu vou mencionar, que é dessa história da produção do EP, é que tem uma canção que eu compus, e aí é um poema do Rico Ayad, e eu fiz a melodia em cima, né, do poema.
E aí, quando eu fiz a primeira versão dela, eu mandei pro Cezinho Oliveira para ele pensar num arranjo. Falei, olha, eu pensei nisso aqui num samba, um samba mais assim, mais delicado, um samba canção, mais aquela linha do Cartola, não querendo ser pretencioso, mas com aquela pegada, aquela levada. E aí mandei para ele, e aí, uns 2 dias depois, eu reouvi a voz que eu tinha gravado, e aí fiz um pequeno retoque numa nota, num determinado lugar da letra. E mandei para ele de volta. Falei, ó, dei uma ajeitadinha aqui que eu achei que ficava mais legal. Aí mandei para ele, ele me respondeu assim, cara, quem foi que mandou você mudar essa nota? Agora que eu tinha achado uma harmonia bacana para essa nota, você resolve mudar? Não ficou legal. Ficou... a outra ficou melhor. Aí eu falei para ele, tá bom, então mantenha a primeira original. Eu achei que essa outra... Falei, eu todo feliz aqui, achando que essa outra nota que eu achei, ela ia dar mais riqueza. Ele falou, não, a primeira tá mais rica, tá mais bonita, etc. Tal. Então tem esses detalhezinhos, às vezes. Tem que entrar em acordo com o arranjador também. Exatamente. Mas o que eu reforço nisso é que às vezes a gente coloca uma nota num lugar, quando está compondo, e aí depois quer florear, achando que vai aperfeiçoar, e na verdade o que você fez inicialmente está muito melhor do que o que você está tentando fazer depois. Aquela coisa da intuição e o fato de Exatamente. Porque se você tocasse um instrumento de harmonia qualquer, você talvez seguisse uma sequência harmônica meio Exatamente. em cima do que você sabe tocar, né? E aí te deixa um pouco limitado. É curioso isso, né? Porque o músico... E tem outros que dominam o instrumento e aproveitam para criar mais outras harmonias malucas e incríveis. Não sei se você conhece, acho que você deve conhecer o Luiz Felipe Gama. Sim. Foi o Luiz Felipe que me deu esse toque quando eu comecei ele é meu parceiro numa canção, uma letra minha que ele musicou, e aí eu comentando com ele desse meu processo de composição numa live que ele fez. E aí foi justamente ele que me disse, essa coisa de você compor com a voz, dá uma liberdade, porque se você fosse um instrumentista, provavelmente você ia tender a achar os campos harmônicos, as harmonias que você já está habituado a tocar. Que já conhece, até por questão do instrumento, né? Porque você faz aqui uma sequência harmônica que é meio natural que você siga, né? Você já tocou aquela música, isso é coisa de... É muito curioso. E tem grandes exemplos de que não tocava instrumento nenhum e melodias incríveis, extraordinárias. Não, né? Um deles que eu posso citar, por exemplo, o Riachão. O Riachão não sabia nem o que era um instrumento. O Riachão não sabia nem o que era um instrumento, imagina tocar. Imagina, e aquelas coisas incríveis que ele fazia, né? Impressionante. Teve uma vez que eu fiz uma entrevista com ele lá na Bahia, tive com ele, né? E aí ele contando um pouco, alguém perguntou para ele, eu estava assistindo, na verdade, a entrevista, eu estava acompanhando a Vânia Abreu, e aí perguntaram para ele como era que ele compunha. Ele falou, eu vou lá pro quintal, às vezes eu estou mexendo nas minhas plantinhas e Deus sopra no meu ouvido. Que delícia. Deus sopra no meu ouvido e eu... Riachão. Foi embora, foi o ano passado, né? Que ele foi no ano passado. Fizemos uma homenagem a ele aqui. E ele estava para vir no estúdio aqui, mas o dia ele estava muito doente e não conseguiu vir lá. E eu lamentei muito não ter conhecido pessoalmente, né? Mas é uma figura mesmo, incrível. Vamos ouvir mais duas? O que vai ser agora? Você que manda na sequência. Você mudou aqui a sequência... ou a sequência que você quiser. Vamos ouvir mais duas. Então, vamos lá. A gente não ouviu ainda a primeira faixa do EP, que é o Marcas, né? Vamos lá. Marcas. E na sequência? Pode ser o Esperar. Esperar. Marcas e Esperar. Fala um pouquinho dessas duas. A Marcas você já falou um pouquinho, mas você pode reforçar. Marcas assim como a Lumia, foi uma letra que eu escrevi também há muitos anos atrás e que agora na pandemia ela afluiu porque ela fala de marcas mesmo, as marcas deixadas por alguém vou usar de novo a palavra, numa noite de enamoramento, numa noite de paixão juvenil, ela fala dessas marcas. E eu reencontrei essa letra no meio da pandemia. Eu estava mexendo nos meus guardados e eu tinha uma live para fazer, um collab, na verdade, para fazer com o Mário Tomaso, que é o meu parceiro nessa canção. E ele falou, Zé, vamos fazer um collab, você cantando Dindi, eu adoro você cantando Dindi, a gente divide o Dindi, e aí eu vou fazer um intermezzo, e aí recita alguma coisa, um poema, sei lá, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, alguma coisa do tipo. Aí eu falei, vou pensar. Aí eu falei, sabe uma coisa, em vez de recitar Cecília Meirelles e Clarice Lispector, que eu amo todas, mas assim, eu vou recitar um poema meu, vou vender meu Eu vou de Zé Guilherme. Isso. Aí eu tinha acabado de achar essa letra, resolvi
mandei pro Mário, li a letra para ele, mandei pro WhatsApp, ele falou, Zé, linda essa letra, faz essa. Aí nós fizemos o collab, gravamos o vídeo, eu cantando Dindi com ele, no meio eu recito esse poema. E aí ele ficou encantado com o poema, me pediu para musicar. Eu falei, pode musicar. Claro. E aí ele fez a melodia, foi para uma linha mais pop, que é mais o estilo dele, e ficou muito bonito, porque é uma letra que fala de marcas do amor, marcas da paixão, e que eram... ela termina dizendo, e me vou e te levo comigo. Então, me remeteu muito para aquele momento que eu estava vivendo aqui de solidão. Eu, por coincidência, eu entrei na pandemia depois de um término de um romance amoroso de 12 anos, e que, de alguma forma, talvez tenha sido bom até ter ficado em quarentena, porque eu fiquei de quarentena por conta do Covid, mas também fiquei de quarentena por conta do amor, para sarar isso, para depurar um pouco esse processo. E foi muito bom, porque aí essa letra veio a calhar. Então, Marcas é melodia de Mário Tomaso e letra minha. E o Esperar é melodia do Philip Flakes e letra minha. Vamos ouvir então na sequência? Marcas e Esperar. Roda! São horas de acordar, levantar e ir embora. Deixei um pouco de mim em tudo, na parede o meu retrato. Na cama o meu cheiro, no chão a minha marca, na tua boca o meu gosto, no teu corpo o meu corpo, e me vou e te levo comigo. Na cama o meu cheiro, no chão a minha marca, na tua boca o meu gosto, no teu corpo o meu corpo, e me vou e te levo comigo. Madrugada fria e a melodia veio assim, parecendo triste, mas querendo ser alegre. Madrugada fria e o coração a esperar,
a calmaria do luar, pra quando a gente se encontrar. Nosso amor não passou, só ficou a esperar. Nosso amor que brotou nesse tempo de esperar. Madrugada fria e o coração a espera, a calmaria do luar, pra quando a gente se encontrar. Nosso amor não passou, só ficou a esperar. Nosso amor que brotou nesse tempo de esperar. Nosso amor que brotou nesse tempo de esperar, de esperar. Estamos de volta com o Zé Guilherme, diretamente de São Paulo, né? O Zé Guilherme está em São Paulo. Quanto tempo de São Paulo você já está? Você falou que veio lá no Vou fazer 40 anos já. 40 anos de São Paulo? 40 anos de São Nossa. Paulo. Eu vim para São Paulo em 82. Agora, em começo de 2022, eu faço 40 anos de São Paulo. Vamos fazer uma festa da sua... Fazer festa de 40 anos a idade do lobo, né? A idade do lobo em São Paulo. Porque a minha idade do lobo, minha mesmo, já passou faz 25. Pois é, eu também passei, eu sou 2 anos mais velho que você. Quer dizer, a gente não falou a idade, mas deu uma dica para o pessoal. E curioso também que você falou do estudo do Colégio Salesiano, eu também fiz, né? Aqui em São Paulo, em Seu Coração de Jesus, aqui em Escola Salesiana. Eu estudei O lá científico. em Juazeiro. Eu estudei em Juazeiro, eu fiz Colégio Salesiano Dom Bosco. Dom Bosco. E quando fui para Recife, Colégio Salesiano Sagrado Coração. Aposto que você sabe cantar aquela música Dom Bosco, teus filhos, encantos de amor, certo? É, claro, óbvio. Era obrigatório. Esses dias eu tava vendo uma... Eu vou te mandar essas canções, você tem tudo guardado aqui. Estou brincando com você, mas eu sou da União dos Ex-Alunos de Dom Bosco, aqui do Liceu Coração de Jesus de São Paulo. Eu sou da diretoria, né? E a gente tem sempre trazendo ex-alunos para bater um papo e tal. Um deles é o Toquinho, né? O famoso que estudou lá no liceu. Então, a gente traz... Vamos trazer também de outros rincões, né? Você lá de Juazeiro, né? Estudando, de Recife também, estudando no Colégio Salesiano. Vamos fazer uma live com você também, com os ex-alunos. Bem legal. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, a gente falou muito de internet, esse momento que você pôde participar, declamando poemas
seus e de outros, e falando sobre o processo de trabalho, de criação musical e tal. Como é que você vê essa situação do artista hoje? Eu uso a palavra refém, mas muita gente acha que é um pouco dura, né? Com relação às redes sociais. Você acha a dependência muito grande? Porque nesse tempo, né, que a gente está passando, esse ano que vem vai mudar, né, a dependência foi muito grande das redes. Era tudo nas redes, era tudo no YouTube, era tudo. Você tinha que botar o seu trabalho, e tem até hoje, né, que botar nas redes sociais, nos spots, nas plataformas de música, né? E eu acho que a remuneração é muito injusta, né, para o artista. E você é um homem também ligado ao Banco Central, né, como aposentado, sabe que não vem muito dinheiro dessas plataformas de streaming. Como é que você vê essa situação do artista hoje que cada vez mais dependente? Ele é independente, né, faz o seu trabalho, mas tem que fazer a gestão do próprio da própria carreira e, ao mesmo tempo, colocar nas redes sociais, e elas não remuneram justamente o artista. Você vê isso uma contradição? É o único meio que se tem e ele não remunera bem o artista? Como é que você vê? Eu queria já um papo assim mais pragmático, né, a respeito dessa questão que aflige muitos músicos, né? Todos acham que a dependência é grande, mas que é a única maneira hoje, né? Então, eu queria a sua visão dessa questão, dessa polêmica, o dilema das redes, como diria aquele documentário, né, que mostra a manipulação e tal. E hoje o artista está na mão das plataformas digitais. E eu estou falando aqui no YouTube, né? Sou um super contraditório, né? Mas tudo bem. O que você pensa de tudo isso? Olha, é uma questão bem complexa. De um lado, eu não vejo outras alternativas, né? Eu acho que hoje a situação é tal que a gente precisa das redes sociais, do streaming, para divulgar o trabalho. Eu sou de uma época em que eu sempre produzia, até o Alumia, eu sempre produzia os meus discos fisicamente. Eu sempre fiz a prensagem dos discos para vender em shows. Nunca fui um artista de vender milhões de cópias, mas sempre tinha nos shows, sempre vendia nas lojas, na internet, nos sites de música, sempre tive. E confesso que eu nunca ganhei dinheiro com música. Ganhar dinheiro para dizer assim, ganho dinheiro para sobreviver, eu consigo me manter com a música. Fruto dos meus discos, dos meus trabalhos, não. Eu fiz outros trabalhos na área musical que me rendiam uma certa grana legal, que dava para dar conta. Também numa época em que produzir disco era um processo um pouco mais misterioso, as pessoas não sabiam muito o caminho. Então, durante muito tempo, eu fazia um trabalho de consultoria artística para produção de disco e também para artistas que estavam começando a carreira. Aquele artista que estava se inserindo no mercado e não sabia por onde começar. Olha, naquela época ainda era obrigatório, né? Aquela coisa, tem que fazer inscrição no OMB, você precisa se associar a uma associação de músicos para poder conseguir receber via do ECAD, enfim, todo aquele beabá de como se inserir no mercado. Olha, é bacana ter um produtor que corra atrás de shows para você, ou você mesmo fazer isso. É bom ter um portfólio, é bom ter fotos para divulgação. Você estava dando dicas de gestão da carreira mesmo, isso, que a gente acabou de dizer. Eu fazia uma consultoria voltada para a gestão de carreira e particularmente também fazia trabalhos pontuais para algum colega, algum artista que queria fazer, vou produzir um disco, estou precisando de produção executiva, mas eu preciso saber como é que eu faço para liberar a editora, com quem que eu falo, para onde eu vou, como é que eu lanço na Trattori, como é que eu subo aqui, como é que eu subo acolá, como é que eu faço IRC. Então eu fazia também esse processo de consultoria especificamente para a produção de um trabalho de disco. Com o passar do tempo, isso foi ficando mais facilitado, porque você encontra até no YouTube todo o passo a passo do que fazer, como fazer. É verdade. Então, essa função... Chamados tutoriais, né, que a gente fala. Exatamente. Então, esse trabalho que eu executava, ele foi se reduzindo. E, paralelo a toda essa história de Banco Central, onde eu trabalhei 38 anos, a música, eu sou psicólogo de formação, psicólogo clínico, e atuei como psicólogo em consultório durante 25 anos. Então, era uma fonte de renda. Então, eu tinha outras fontes de renda que não a música isoladamente. E, naturalmente, recebo aí umas merrequinhas, porque a remuneração
das plataformas de streaming, YouTube, etc. Tal, é de centavos, né? É muito pequeno. Então, de vez em quando, eu tomo um susto porque cai uma quantia misteriosa na minha conta, que aí eu vou ver, foi a Abramos que depositou. Então, assim, é um trabalho, é uma questão bem delicada, porque se de um lado a gente está na mão das plataformas, por outro lado, se você não usar delas, como é que você divulga o trabalho? Pois é. Né? As redes sociais, É o eu dilema. acho que as redes sociais em si, eu acho que as pessoas às vezes abusam um pouco da finalidade do uso, com algumas exposições ou com algum tipo de exposição para chamar atenção para o trabalho, que foge àquela da área musical ou da área artística, usa outros elementos. Só para fazer um comentário rápido, agora recentemente, com o falecimento da Marília Mendonça, eu não conhecia o trabalho dela a fundo. Óbvio que conheço a existência dela, admiro profundamente o que ela conseguiu conquistar em termos de espaço no sertanejo para o feminino, enfim. Compunha para caramba, fazia uma produção grande, mas não era um estilo que eu tenho proximidade. Mas admiro muito. E aí, de repente, eu fiquei vendo nas redes sociais as pessoas usando um pouco desse tipo de situação, da morte de uma pessoa famosa, para aparecer um pouco na internet, nas redes sociais, para se promover um pouco, etc. e tal. Enfim, eu acho isso um pouco pecaminoso do ponto de vista ético. Eu acho que a gente tem outros elementos. Por exemplo, eu não conhecia a Marília Mendonça, não era fã assim, do trabalho, não conheço a fundo. Não me caberia fazer uma postagem assim, lamentando imensamente. Eu lamento uma mãe com uma criança, um bebê, com uma produção, uma carreira no auge, 26 anos de idade. Quem não lamentaria o falecimento, um acidente de uma pessoa dessa, independente de gostar ou não do trabalho, ou de conhecer a fundo ou não. E eu não posso nem dizer que não gosto, eu posso dizer que eu não conheço a fundo. Conheço uma ou outra canção, mas conheço a história, sei quem é, o que faz, o que É um fez, fenômeno, né? Ela é um fenômeno pop da música brasileira. Então não há que se negar isso. Agora, não teria motivo para fazer um textão na minha rede social, falando da Marília Mendonça. Então você está dizendo que muita gente se aproveita até de um momento triste, né, da música e tal, para poder aparecer. Então tem as pessoas que trabalham na música também, que por um clique, por um like, fazem qualquer coisa, exageram, qualquer coisa, né? Não é? Para ter exposição, para mostrar que eu também trabalho, eu sou da música. Então é muito complicado isso, né? Tem gente que é escravo mesmo. Eu vejo artistas até que ficam assim, hoje eu não fiz nada na internet, e agora, como eu faço? Porque é uma necessidade diária, né, de abastecer. Agora tem o TikTok também, enfim, essas coisas. E as pessoas ficam numa ânsia de poder, ainda mais na pandemia, ficou, né, exagerado até, de postar, de colocar, de botar as coisas, porque você acha que vai ficar esquecido, né, do público. É uma coisa muito complicada mesmo, a ser discutido e a ser estudado, né? Exatamente. Talvez no futuro com mais profundidade. Eu costumo dizer que o meu tico e teco ainda não se afinou com o TikTok. Eu não tenho nada quase no TikTok. O meu tico e teco ainda não se ajustou com o TikTok. Eu tenho as minhas redes sociais, eu tenho Instagram, tenho Facebook, fanpage no Facebook, tenho um site na internet. As minhas redes sociais, quem cuida para mim é o meu produtor. Então, assim, eu tenho postagens quase que diárias no meu Instagram, Zé Guilherme Oficial, mas sempre postagens voltadas para questões relacionadas com o meu trabalho, o que eu estou lançando, por exemplo, essa entrevista que a gente vai fazer quando estiver mais próximo do dia dela dela ir ao ar, a gente vai fazer uma divulgação,zinha dizendo, assistam. Tem o www.zeguilherme.com.br, tem o Facebook, @oficial Zé Guilherme, Twitter, @Zé Guilherme Office. Não coube oficial. Não coube oficial. YouTube, Zé Guilherme Oficial, Instagram, @Zé Guilherme Oficial, enfim. Isso. E a aí gente está sempre tudo alimentando. Aí. Eu tenho uma pessoa que cuida disso, porque eu não tenho muito traquejo, não sei muito como é que lida com isso, então eu tenho alguém que cuida, mas eu sempre tenho cuidado, é sob meu comando, eu sempre digo muito claramente, olha, eu quero postar coisas nessa linha, naquela, sempre vem para mim antes para eu aprovar,
porque eu tenho uma preocupação muito grande com o que eu falo e com o que eu digo. Claro. Apesar de eu não ser uma celebridade internacionalmente conhecida, de alguma forma eu sou um formador de opinião. Pouco ou muito, não interessa, mas eu sou um formador de opinião. Então, se eu falo uma bobagem muito grande nas minhas redes sociais, isso pode chegar aos ouvidos de centenas de pessoas. Então, eu sou muito cuidadoso com isso, com o que eu falo, com o que eu digo, e como falo, como digo, para evitar... Então você usa a internet com moderação, perfeitamente. Eu uso, extremamente moderado, extremamente cuidadoso, às Agora, vezes até conservador demais. agora só para encerrar, Zé, antes da gente ouvir as duas últimas, né? Vento Criança e o Desejo de Voar. Aliás, qual que é a ordem que você quer que eu ponha? Desejo de Voar e Vento Criança no fim? Como é que é? Isso. É isso? Essa ordem. O Desejo de Voar primeiro e depois o Vento Criança. Você vai falar dessas duas canções. Antes de a gente terminar, você falando dessas duas para fechar o EP, né? O EP Zé. Eu queria que você comentasse também esse momento do artista hoje, né? Você falou da situação na rede, citou essa coisa, as pessoas quererem se aproveitar de um momento para aparecer na rede. E eu queria saber como é que você se sente como um artista brasileiro nesse momento político brasileiro, né? Do Inominável, a gente não fala o nome dele aqui, o Inominável. Qual a perspectiva para os artistas? Como é que você se sente hoje como um artista nesse momento? Olha, eu tenho escutado muitas pessoas dizerem que artista não deve se meter com política. E aí eu respondo, tudo é político, respirar é político, comer é político, não dizer nada é político. Então eu opto por dizer, eu sinto necessidade de me manifestar, de demonstrar o meu desconforto, o meu desagrado. Acho que nós estamos vivendo um período aí bem complicado com relação... Tenho 65 anos de idade e eu nunca tinha visto algo desde que a gente saiu da ditadura. Nunca tinha visto nada, nenhum governo que chegasse a esse estado de coisas que a gente chegou. Na época, eu vivi a época da ditadura, que muitos por aí dizem que não existiu, mas não sei de onde tiram essa ideia, mas eu vivi porque assim, eu fui adolescente e jovem no final da década de 60, 70, 80, eu vivi todo esse processo. E eu não imaginava que aos 60 e poucos anos eu fosse ver tudo isso de novo acontecendo. Um retrocesso grandioso, né? A gente está vivendo aí um retrocesso na cultura, em todos os aspectos. Eu nem vou listar porque eu vou passar o resto do dia aqui listando quais são os retrocessos. Mas o que mais me espanta é que a gente não... A cada minuto a gente não vê perspectiva de sair do novelo. Parece que quando a gente identifica um ponto... a criatividade lá do Inominável é tamanha que ele inventa uma outra novidade, né? O que eu acho é que assim, a gente aprendeu, ao contrário do que aconteceu no passado, a gente aprendeu a resistir. Então a classe artística, acho que hoje ela está mais consciente, ela está mais envolvida, ela está mais politicamente posicionada. Eu me espanto muito quando eu vejo alguns artistas de nome, celebridades, que poderiam usar os seus... A sua penetração na mídia, até para... Não precisa levantar bandeira, não precisa ser desse ou daquele partido, mas deixar claro para os seus fãs de que o que nós estamos vivendo não é justo, não é ético, não é bacana, que não dá para engolir isso, né? Eu vejo algumas celebridades... digamos assim, em cima do muro, ou neutras. A neutralidade me assusta. Eu sou uma pessoa eu não sou neutro em nada, sabe? Eu sou neutro. Ou eu tenho uma posição A, ou eu tenho uma posição B, mas a neutralidade é uma coisa que me assusta. Não me agrada. Então, eu acho que nós estamos num momento que a classe artística sofreu muito com todo esse processo, continua sofrendo ainda até que as coisas se regularizem, e que não dá para que o artista ficar isento a isso tudo. Não quer se manifestar, não quer fazer um textão, mas pelo menos atitude. Eu acho que a gente tem, muitas vezes, na atitude que a gente adota, a gente diz aonde a gente está indo, né? É isso aí, Zé. Agora vamos ouvir aqui o Desejo de Voar e o Vento Criança. Desejo de Voar, você fala um pouquinho? O Desejo de Voar... Fale. O Desejo de Voar é um poema do Rico Ayad, que é cantor e compositor, que eu me deparei com ele com esse poema durante a pandemia. Eu estava ouvindo aqui
o Spotify, estava fuçando, e aí descobri um disco, um álbum do Rico, que é só poemas dele recitados por ele mesmo, não são canções. E aí eu me encantei com alguns desses poemas e separei 2 deles, O Desejo de Voar e um outro que agora não lembro o nome, e decidi, assim que eu li o poema, ele já me sugeriu, já veio me sugerindo uma melodia. Eu não conheço o Rico assim, pessoalmente, eu só conheço virtualmente, nós somos amigos no Facebook, no Instagram. Mandei uma mensagem para ele dizendo que eu tinha me encantado com o poema, que eu gostaria de musicar se ele me permitia. Ele, claro, pode ficar à vontade, não sei o que, até porque a gente já tinha conversado aqui e ali, virtualmente. E aí eu criei a melodia e mandei para ele ouvir. Ele adorou, nossa, ficou muito bonito, ficou bacana, na hora que produzir, que arranjar, vai ficar lindo. E aí saiu O Desejo de Voar, que é um pouco o que me encantou na canção, porque ela fala justamente dessa questão que me remete para a pandemia, que é assim, a vontade de que tudo isso passe, a vontade imensa de ir correndo ali, te encontrar e de voar, de voltar a voar, né? Então é uma letra bem significativa para mim. A melodia é minha, o poema é do Rico Ayade, e o Vento Criança também é de um parceiro, que é um parceiro virtual. Eu não conheço o Hang Ferreiro. Eu durante o meu percurso de lives na internet, eu interagi com ele por algum caminho que eu não lembro exatamente. Uma determinada ocasião, eu estava vendo no Instagram e vi um texto dele no Instagram. Fiquei encantado, me remeteu muito para a minha infância, para brincadeiras de criança, coisa mais lúdica. E, ao mesmo tempo, me remeteu para coisa assim, quando isso tudo passar, eu quero virar esse Vento Criança e sair por aí fazendo arruaça, né? E aí mandei também uma mensagem para ele, perguntando se ele me autorizava a musicar. Fiz a melodia para o texto, para a letra. Depois que estava pronto, eu mandei para ele, ele gostou muito, e aí ele me deu uma notícia que eu não sabia. Ele falou, na verdade, esse pedaço que você musicou é um pedaço de um poema, não é um poema inteiro, porque o poema é bem grande. Eu escrevi para um evento específico, um evento infanto-juvenil, e é um pedaço. Aí eu falei, me manda o resto do poema para ver se eu consigo dar conta de encaixar na letra. Mas não tinha nada a ver. A melodia, a dinâmica do texto, ela não, da outra parte do poema, não casava com a primeira parte. Aí eu falei para ele, eu vou manter a melodia para essa parte do poema que eu já musiquei, porque senão vai dar jazz, não vai dar certo. E aí ficou. Então ficou Vento Criança, que é uma canção brincalhona, lúdica, que eu quis fechar o EP com ela, porque aí ela tem um caráter assim, mais mântrico, mais lúdico, mais ciranda, mais maracatu, mais swingada. E aí foi aí por esse caminho que a gente enveredou para fazer o arranjo. E antes da gente tocar as 2 músicas, eu queria fazer aqui... Tem a Luana, né, no Vento Criança, não é isso? Isso, exatamente. Eu queria fazer justamente esse comentário de que eu convidei a Luana Mascari para participar comigo, para cantar comigo essa canção, porque é uma pessoa que também eu conheci no processo de quarentena, conheci virtualmente. Ela é pianista, ukelelista, cantora e compositora de Caraguatatuba, mas agora mora em São Paulo. E a gente criou uma afinidade muito grande, porque a Luana é muito brincalhona, muito moleca, muito Vento Criança. E aí eu falei, vai ser bacana convidá-la. E aí ela canta comigo nessa canção, divide comigo o Vento Criança. E aí eu queria só fazer uma menção, assim, o EP inteiro, ele os arranjos e a direção musical e a produção musical são do Cezinho Oliveira, que também toca violão, guitarra e baixo em algumas faixas. Eu tenho comigo aí o Jonas Dantas, no piano, Alves, na bateria e percussão, Denilson Martins, nos sopros, clarinete, saxopro e flautas, Luque Barros, violão de 7 cordas. Violão de 7. Sem esse povo eu não vivo, sabe? Claro. Nada feito, a gente não faz nada sozinho, né? E a participação especial da Luana Mascari no Vento Criança. Masterização do Mário Gil. E o design da capa também, Fernando Velasquez, as fotos do Rafael Monteiro. Produção Biombo Produções. Distribuição Trattori. Damos a ficha técnica toda. Você viu como é muita gente? Tá vendo? É o que eu falo para o povo. Não é quanta gente para fazer um disco. Não é fácil, não. Isso.
Para as pessoas terem noção de quanta gente a gente... E são 6 faixas só. Imagina se fosse um disco completo, teria mais gente envolvida. E assim, tudo foi produzido de casa. Os músicos tocaram e gravaram em casa, eu fiz voz guia de casa. Só depois que estava tudo prontinho, montado, a pré-mix dos instrumentos, é que eu fui para o estúdio para pôr a voz definitiva, porque o meu equipamento aqui em casa não é suficiente para colocar uma voz definitiva bacana. Eu fui para o estúdio, sessão eu e o produtor musical, isoladinhos, fizemos as vozes. Então, é todo um processo trabalhoso e que envolve um monte de gente, sem falar no backstage, do que está por trás, algumas coisas que a gente fez para divulgação. Claro. Todo o processo o ensaio fotográfico que o Rafael Monteiro fez, foi feito aqui em casa, só eu e ele, para evitar aglomeração, enfim. É muito trabalho, gente, para dar conta. E mostra exatamente o que nós falamos, a importância de as pessoas valorizarem o trabalho da cultura, porque envolve muita gente, é uma cadeia de trabalhadores, né? Num disco a gente está mostrando aqui só uma parte, né? E quando a gente for para o palco, tem mais. Aí a gente vai agregar, indo para o palco, a gente vai agregar iluminador, figurinista, técnico de som, produtor executivo, enfim, aí vai mais um monte de gente, para na hora que o pessoal senta lá na plateia, que a cortina abre, tudo parecer que é geração espontânea. É isso aí. Quero desejar um abraço, desejar muita sorte para você e dar um abraço virtual para você. Aqui, faz um abraço virtual aqui, ó. Faz aqui, obrigado. Ó. Aí, cuidado com o microfone. Já estou chutando o microfone aqui. Obrigado, um abraço virtual, saúde para você, Zé. Estamos esperando o show, né? Para o ano que vem, aí, quando tiver programado, você avisar a gente para a gente divulgar aqui na rádio, né? A gente avisa, pode ter certeza. E avisar o show e a gente tá lá, ver você. Que você tem tanta gente que você conheceu virtualmente que era legal estar junto, né? À medida do possível. Vamos fazer um show celebração. Isso aí. Valeu. Abração, até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Valeu, um abração. Tchau. Quando o sol aparecer, quando a luz aqui brilhar, eu vou logo aí te ver, vou correndo te abraçar. Quando a noite se esconder e a treva dissipar, vou correndo pra te ver, vou voando te abraçar. Mas enquanto a noite é densa e o dia escuridão, se apega à tua crença, cuida do teu coração, porque o hoje também passa e o amanhã já vai chegar. Cuida bem da tua casa, logo eu vou te encontrar. Cuida bem da tua casa, logo eu vou te encontrar. Quando o sol aparecer, quando a luz aqui brilhar, eu vou logo aí te ver, vou correndo te abraçar. Quando a noite se esconder e a treva dissipar, vou correndo pra te ver, vou voando te abraçar. Mas enquanto a noite é densa e o dia escuridão, se apega à tua crença, cuida do teu coração,
porque o hoje também passa e o amanhã já vai chegar. Cuida bem da tua casa, logo eu vou te encontrar. Cuida bem da tua casa, logo eu vou te encontrar. Arriscou de novo a dança, o vento criança, abram as janelas, quero brincar de rodo e rede, de pios e moinhos, rodopios, rodopios e redemoinhos. E arriscou de novo a dança, o vento criança, abram as janelas, quero brincar de rodo e rede, de pios e moinhos, rodopios, rodopios e redemoinhos, quero brincar, abram as janelas, o vento criança arriscou de novo a dança, arriscou de novo a dança, arriscou de novo a dança. E arriscou de novo a dança, o vento criança, abram as janelas, quero brincar de rodo e rede, de pios e moinhos, rodopios, rodopios e redemoinhos, quero brincar, abram as janelas, o vento criança arriscou de novo a dança, arriscou de novo a dança, arriscou de novo a dança. Redemoinhos de rodo e rede, quero brincar, o vento criança arriscou de novo a dança. De pios e moinhos, rodo e rede, rodopios e redemoinhos, rodopios e redemoinhos. Arriscou de novo a dança, arriscou de novo a dança, arriscou de novo a dança, arriscou de novo a dança.